Nós vamos entrar no pronome possessivo e eu gosto demais desse pronome porque ele pode trazer ambiguidade ao texto. É engraçado, não é que eu gosto porque ele traz ambiguidade, mas é porque dá pra gente discutir muita coisa. Se a gente for pelo conceito, pronome possessivo indica posse em relação às 3 pessoas do discurso. Vou dizer para vocês, minha blusa é a blusa do eu, da primeira pessoa. Tua blusa é a blusa do tu, da segunda pessoa. E sua blusa. Esse sua blusa é demais. O sua blusa, ele traz um problema de ambiguidade, porque a sua blusa pode ser a blusa de você. Você é um pronome de terceira pessoa, mas pode ser a blusa dele. A grande questão, o grande charme do pronome possessivo é o uso do seu, do sua, dos seus e dos suas. Por que isso? Ora, porque o seu pode ser a blusa do interlocutor, do você, ou pode ser a blusa dele, traz ambiguidade. E dentro de um texto, se a gente não prestar bem atenção, a gente pode prejudicar o sentido da frase. Eu vou dizer também que o pronome possessivo, eles concordam com a coisa possuída. Olha, isso é interessantíssimo. Parece uma bobagem. Todo mundo sabe que se for carro, seu carro. Se fossem bicicletas, suas bicicletas. Mas nós vamos ver ali na frente que não é tão simples assim. Vou dizer para vocês que os pronomes que indicam posse da primeira pessoa, meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, suas, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas e seu, sua, seus, suas. Eu coloquei toda essa flexão de gênero e de número porque esse pronome possessivo vai depender da coisa possuída. Se for filha, sua filha. Se forem filhos, seus filhos. Isso aí a gente não precisa de decorar. Agora presta atenção. Quando eu falo Maria e João compraram um apartamento. Sua nova casa é linda. É engraçado porque eu sei que esse sua está ligado à casa. Inquestionavelmente, esse sua especifica casa. Agora ele indica que a casa nova é de quem? Pela frase, a casa nova é de Maria e João. Professora, como é que você sabe? Pelo texto. Maria e João compraram um apartamento. Nós sabemos que no nosso uso corrente, casa e apartamento a gente usa como equivalente. Você mora num apartamento e fala, você vai lá em casa? Casa para nós, textualmente, pode significar apartamento, lugar onde eu moro. Então, pelo texto, eu sei que a nova casa é de Maria e João. Mas fala para mim, quando eu falo sua nova casa, fica parecendo que é a sua, não é? A do interlocutor não é assim? Aquele com quem eu falo? Pois é, normalmente, na nossa língua corrente, a gente usa o seu e sua para dizer que é de você. Isso traz um problema textual, no geral, que é o leitor ficar sem saber, sua nova casa é a casa da Maria, do João, ou é a casa do interlocutor? Existe ainda um outro problema aí. Quando eu falo nessa construção, sua nova casa, fica parecendo que a casa é de uma pessoa só. Quer ver um exemplo? Maria e João compraram um carro. Seu carro parece que é o carro de 2 pessoas. Como o pronome possessivo concorda com a coisa possuída, ele fica no singular porque o carro é um só. Mas isso traz problema semântico em algumas construções, traz ambiguidade em algumas construções. Sabe o que a gente faz para resolver esse problema? Em vez de usarmos sua casa, a gente usa a casa deles. Não sei se fizeram associação já, se vocês já fizeram esse tipo de associação, mas é muito comum, em vez de nós usarmos os tradicionais pronomes possessivos, seu, sua, seus e suas, a gente usar dele, dela, deles e delas. A preposição de, ela pode indicar posse. Quando eu falo casa do papai, é a casa que o papai possui. Carro do vovô é o carro que o vovô possui. Essa preposição, além de outros valores que nós vamos aprender mais à frente, ele pode imprimir o valor de posse. Então, para não haver ambiguidade, se eu quero falar que a casa é da Maria e do João, pronto, eu falo, a casa deles é linda. E aí não tem questionamento deles quem? Da Maria e do João. Por uma questão de uso, ficou mais ou menos combinado, isso não é regra, não está na gramática escrito, mas que quando a gente usa seu, é de você, quando a gente usa dele, é da outra pessoa. Assim, não teria a menor dúvida, eu digo, eu cheguei à sua casa cedo, a sua, do meu interlocutor, de você, eu cheguei à casa dele cedo, não tem problema, não é a sua do meu interlocutor, é a dele.
Ainda assim, gramaticalmente, o sua pode indicar tanto você quanto ele, que são terceira pessoa do discurso. Não tem questionamento. Mas, para evitar essa ambiguidade, normalmente, a gente prefere usar o pronome ele precedido da preposição de. A casa dele, a casa do Marcelo, o filho do João, o filho do Pedro, pronto. Aí a gente indica a posse sem haver nenhum problema. Nessa outra frase, vi Marcelo perto de sua casa. Imagine só, vi Marcelo perto de sua casa. De quem que é a casa? É sua? Do interlocutor? De você? Ou é da casa dele? Da casa do próprio Marcelo? Pois é. Tem uma piadinha que diz assim, tinha um chefe que estava preocupado porque um dos funcionários estava caindo de produção. E aí ele pede um outro funcionário para vigiá-lo. Aí o funcionário vira e fala assim para ele, pois é, o Marcelo ou Xesesfreno, qualquer pessoa, sai do almoço, vai à sua casa, bebe do seu vinho, dorme com a sua mulher, fuma o seu cigarro e volta para o trabalho. Aí o chefe virou assim, tudo bem, ele não está fazendo nada de mal. Aí o outro empregado que estava vigiando vira para o chefe e fala, senhor, posso chamá-lo por tu? Aí ele diz, posso. Pois é, o Marcelo vai à tua casa, bebe o teu vinho, dorme com a tua mulher, fuma o teu cigarro e volta para casa. Dessa forma, ele deixou claro para o interlocutor que não era a sua casa, a casa do Marcelo, mas a casa do próprio chefe. Quando ele fala, vai à tua casa, beija a tua mulher, come a tua comida, ele está dizendo aí que é tua do interlocutor. Mas quando ele usou o seu, foi ambíguo. Ele usou o seu pensando no chefe e o chefe pensou que o seu era do próprio Marcelo. Dessa forma, o seu, dentro de uma construção textual, eu até posso interpretar, mas fora de um contexto específico, ele traz ambiguidade ao texto, já que quando eu digo o seu carro, pode ser o seu, do interlocutor, mas pode ser o dele também, já que tanto você quanto ele têm comportamento gramatical ou são terceira pessoa do discurso. Vamos pensar aí no uso do artigo. Pronome possessivo aceita artigo? Vamos imaginar? A sua irmã comprovou sua participação. Se a gente fosse analisar essa frase, a sua irmã seria a parte não verbal, comprovou sua participação a parte verbal. Imagine só. Irmã é substantivo. Substantivo é sempre núcleo. Depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Se eu dissesse aqui para vocês que sua especifica irmã, a sua irmã do meu interlocutor, vocês concordam? Esse pronome aí, ele especifica o substantivo. Será que eu posso dizer a sua irmã participou ou sua irmã participou? Posso. Diz a gramática que o uso do artigo indefinido é facultativo, ou seja, eu uso se eu quiser. Veja nessa segunda frase, quando eu faço a análise, sua especifica irmã. Tanto na primeira quanto na segunda, sua é a irmã que você possui, não é assim? Pois é, já está específico. Coloca o artigo se eu quiser. A sua irmã chegou, o seu pai veio, o seu pai veio. Nas duas estruturas, o substantivo ele foi especificado. E a presença desse artigo não é necessária para trazer essa especificação. A sua irmã ou sua irmã, estou dizendo que é irmã de você, do meu interlocutor. Portanto, nessa construção, o artigo é facultativo. Nós vamos precisar dessa informação lá na frente, viu? Eu vou dizer para vocês lá na frente que o uso da crase é facultativo antes de pronome possessivo. Sabe por que é facultativo? Porque o uso do artigo é. Posso dizer o seu pai ou seu pai. A sua mãe ou sua mãe. Tanto faz. Agora, olha essa frase ali legal. Uma sua irmã comprovou sua participação. Se eu fosse dividir essa frase, uma sua irmã seria a primeira estrutura. Irmã seria o núcleo. Sua especificaria irmã. Por que esse uma aí tá esquisito, hein, gente? Uma sua irmã comprovou sua participação? Soa mal, não soa? Tudo bem que nem tudo que soa mal no português está errado. Mas imagine só. Sua irmã, sua especifica irmã. Se sua especifica a sua, que você possui, tem lógica eu usar um artigo indefinido nessa estrutura? Claro que não. Se eu especifiquei, como é que eu vou generalizar? Nós combinamos que o artigo, eles servem para definir ou indefinir o substantivo. O aluno chegou ou um aluno qualquer chegou. Assim,
aqui não cabe esse uso desse artigo. Eu disse para vocês que o uso do artigo definido é facultativo, porque o pronome já define o substantivo. Então, eu uso o artigo definido se eu quiser, mas o indefinido não. Ora bolas, sua irmã é específico, uma inespecífico, fica ilógico, incoerente, sem lógica essa estrutura. Assim, em algumas situações, os pronomes possessivos, quando mudam de posição, eles podem mudar de sentido. Quando eu falo sua tia é uma tia específica, tia sua, tudo bem que é uma tia que você possui, mas uma qualquer. Fato é que, na primeira estrutura, aceita, se eu quiser, um artigo definido, a sua tia. Mas na segunda estrutura, se eu quiser, um artigo indefinido. A sua tia chegou, a Juliana. Uma tia sua, qualquer uma, chegou. Nessa segunda construção, dentre as tias que você tem, uma delas apenas que chegou. Meu filho fala inglês, é o meu filho Joãozinho, um só que eu possuo específico. Agora, quando eu falo filho meu fala inglês, é qualquer filho que vier de mim. Aí eu não estou definindo a estrutura. Certíssimo? Vale só mais uma informação de pronome possessivo para a gente acabar com isso aqui. Existe alguma situação, uma situação específica, em que o pronome possessivo não indica posse. Quando a gente usa assim, ó, eu tinha lá pelos meus 15 anos. Esse meus 15 anos não indica posse, é por volta de 15 anos. A gente usa essa estrutura dentro da oralidade para dar essa ideia de mais ou menos 15 anos, por volta de 15 anos. Também eu falo, o seu João chegou. Seu João não é o João que você possui, não. O seu João é uma abreviatura coloquial do senhor João. A gente também usa de uma forma informal para dizer respeito, sem usar o pronome de tratamento senhor. Essa questão que eu estou colocando para vocês aqui, ela caiu num vestibular de uma instituição aí, e eu não quero discutir se essa frase existe, se não existe, se ela é ilógica, não é nada disso não. Eu quero mostrar para vocês, numa questão como essa, que a gente, antes de saber português, o conteúdo, a gente tem que saber fazer uma prova de múltipla escolha. A gente tem que saber que fazer uma prova de múltipla escolha pressupõe que uma alternativa está correta e as outras não. Claro que vai haver questões que vão ser anuladas e que tem duas respostas, mas até então a gente tem que trabalhar com a ideia de que a gente tem uma resposta correta. Caiu no vestibular é a seguinte frase: Maria saiu com a sua filha dela. Ninguém normal usa uma frase como essa. Ou você diz Maria saiu com a sua filha, ou Maria saiu com a filha dela. Acontece que essa frase está normatizada numa gramática tradicional como uma frase possível na língua portuguesa. Aí o concurso pegou essa frase e colocou na prova e perguntou. O termo destacado foi usado com o objetivo de conferir a frase, ênfase, realce, clareza ou destaque. Sem saber nada, eu já sei que a resposta é a letra C. Sabe por quê? ênfase, realce e destaque são a mesma coisa. Não mesma coisa, mas são equivalentes. Quando eu falo ênfase, eu estou chamando a atenção, não é? Ele é bonito, ele é muito bonito. Enfatizei, chamei atenção. Realce é a mesma coisa, chamei atenção. Destaque, chamar atenção. Acontece, já tenho a resposta, para conferir clareza. Tem gente que acha estranho. Não é estranho não, viu, gente? Todo mundo acha estranho pensando assim, professora, isso é enfático, tá ali só para chamar atenção. Já que se eu tampar o dela, a frase fica possível na língua portuguesa. Fica possível, a gente usa o tempo inteiro. Inclusive usamos muito mais sem o dela do que com. Ninguém fala, saiu com a sua filha dela. Acontece que realçar, enfatizar, destacar é fazer aquilo que já foi feito. Ele está vivo, e muito vivo. Esse muito vivo realça, destaca, chama atenção, fala de novo. Quando eu tiro dela, o sua, ele não está claramente indicando que é o filho da Maria, não é assim? Esse sua tem ambiguidade. Eu posso dizer que Maria saiu com a sua filha, a sua do interlocutor ou com a dela mesma? Se isso está ambíguo, se isso tem duplo sentido, eu preciso de algo para esclarecer esse meu duplo sentido. Eu preciso de algo para indicar qual dos dois, se é de você ou se é da Maria. Dessa forma, eu preciso dela para trazer a clareza ao texto e indicar que esse sua se refere a Maria e não ao você. Portanto, serve para conferir clareza à estrutura. Ainda que eu não soubesse, eu não poderia marcar a letra A, a letra B, a letra D, que são equivalentes dentro desse valor semântico.
de pronome possessivo é o que a gente precisa de saber.